Bom dia. Então, vamos começar a 7ª aula do curso de superfícies de Riemann. E hoje a gente vai introduzir a cohomologia de Čech para feixes de grupos abelianos. Muito bem, só lembrando o que a gente fez na aula passada, né? Então, a gente começou a aula definindo um pré-feixe, né? Um pré-feixe de grupos abelianos. Então, é um objeto que vive em um espaço topológico X e que consiste de uma coleção de grupos abelianos indexadas pelos abertos de X. Para cada, também além dos grupos abelianos, a gente tem aplicações, morfismos de grupos, que são chamados morfismos de restrição, que para cada par de abertos encaixados, são aplicações indexadas por pares de abertos encaixados. E esses objetos satisfazem algumas condições. A primeira é que o grupo associado ao aberto vazio é o grupo trivial, que a segunda é que o homomorfismo de restrição de um aberto para ele mesmo é a identidade, e a terceira é que se eu tenho 3 abertos encaixados, então os morfismos de restrição satisfazem a relação natural. Então, restringir de U para W é a mesma coisa que restringir de U para V e de V para W. Bom, os elementos desses grupos, né, do grupo associado ao aberto U é chamado de seção do prefeixo sobre o aberto U, e as seções globais, né, são as seções associadas ao aberto X. Tá? Então, o prefeixe, apesar de ser uma definição natural, ela tem talvez um pouco geral demais, e o feixe é obtido de um prefeixe impondo o conceito de feixe é obtido do conceito de prefeixe impondo 2 condições extras, né, que a gente discutiu, que é o axioma da localidade, que diz que seções que coincidem, pares de seções que coincidem localmente, então coincidem globalmente, né, então a definição formal está aqui, e o axioma da colagem, que diz que se eu tenho dados coerentes de seções locais, uma coleção coerente de seções locais, eu posso colá-las e construir uma seção global. Então, é isso que está nesse axioma aqui. Tá bom? De posse desses conceitos, a gente definiu o que seria o espalhamento de um prefeixe, né? Então, é um espaço topológico, né, que conjuntistamente é a união dos germes de seções, onde a gente dota essa união de germes de seções de uma topologia definida, gerada, né, por abertos, da forma que está escrita aqui. Eu pego uma seção, pego um aberto U na base, pego uma seção definida sobre aquele aberto e considero a união de germes. Isso é um aberto no prefeixe. Então, essa topologia que é introduzida nessa união de germes é feita para que a aplicação de projeção natural em X seja um homeomorfismo local. Então, é um espaço topológico que pode ter características um pouco desconfortáveis, né? Ele não possui base numerável, em geral, não vai ser Hausdorff, mas ele vai nos permitir, de forma canônica, associar a um feixe, um prefeixe qualquer, um feixe, né? Olhando para as seções dessa projeção, a gente obtém o feixe associado ao prefeixe F. Isso aqui a gente está denotando por F+. Tá bom? Então, dado um prefeixe, eu tenho uma forma canônica de construir um feixe associado a ele. E uma coisa que uma das necessidades, né, uma necessidade que se impõe para a definição desse pré-feixe associado, feixe associado a um prefeixe, é justamente quando a gente quer definir os conceitos de morfismos entre feixes e os feixes derivados de um morfismo, né? Porque quando eu tenho um morfismo, sob certas condições categóricas, aqui no caso, a gente gostaria de construir, né, um núcleo, o conúcleo, a imagem, e
se eu tenho um morfismo de feixes, o núcleo é um feixe, mas a imagem, definida de forma ingênua, simplesmente tomando a coleção de imagens dos morfismos associados, ele não é um feixe, é apenas um pré-feixe, e para ter a imagem, a gente passa ao pré-feixe associado. Então, essa é a razão de você ter esse processo, né, de construir um feixe a partir de um pré-feixe. E da mesma maneira, é assim também que pré-feixes aparecem naturalmente. Mesmo que você só esteja interessado em feixes, quando você considera a imagem, a coleção de imagens de um morfismo de feixes, né, a coleção de imagens indexadas por abertos no seu espaço topológico, você obtém, em geral, apenas um pré-feixe, e é preciso fazer esse processo para construir o feixe. E, então, uma vez que a gente pode falar de imagem, núcleo, conúcleo, a gente define uma sequência exata de feixes, né, que é uma coisa desse tipo, né, onde, então, eu tenho aqui uma coleção de feixes, FI, e eu tenho morfismos entre esses feixes, tais que a imagem de alfa-I é igual ao núcleo do alfa-I mais 1, certo? Então, esses são os morfismos, essas são as sequências de feixes, e a gente tem um caso particular dessa sequência exata de feixes, que são as sequências exatas em que eu tenho apenas 3 ou 5, né? Se tem 0 na esquerda e 0 na direita, tem apenas 5 feixes, né? 3 não nulos, e aqui é o conceito-chave. E o que a gente viu, né, é que, em geral, quando eu tenho essa sequência, a gente viu através de um exemplo, usando a sequência exponencial, quando eu tenho essa sequência e eu passo para as seções globais, eu continuo tendo uma injetividade à esquerda, mas, em geral, essa flecha aqui, esse morfismo, não é sobrejetivo. Então, de certa maneira, a introdução da cohomologia, vista de uma maneira bastante limitada, ela é motivada por esse fato. Tá? Então, a gente vai definir grupos de cohomologia que vão permitir medir o quanto esse mapa não é sobrejetivo. Tá bom? Muito bem, então, começando a aula de hoje, vamos começar a definir o que é a cohomologia de Check. Né? Então, eu vou estar aqui com um espaço topológico X e um feixe de grupos abelianos sobre X. É de extrema importância que eu esteja trabalhando com grupos abelianos. Aí você pode, professor, dá para fazer com grupos arbitrários? Não do jeito que a gente vai fazer. Não vai funcionar. É importante, vocês vão ver, estar trabalhando com feixes de grupos abelianos. É claro que se eu tenho um feixe de anéis, um feixe de álgebras, um feixe de módulos, todos esses são conceitos que refinam o conceito de grupos abelianos. Um anel, uma álgebra, um módulo é um grupo abeliano também. Então, esse conceito vai funcionar para esses objetos. Tá bom? Então, a gente vai começar definindo o que são cocadeias. Tá bom? Então, a ideia aqui é o seguinte, a gente vai fixar uma cobertura, e vai fixar uma cobertura aberta, é claro, e vai supondo que ela é indexada, né, por um conjunto I. E o que a gente vai fazer agora é que para cada K mais 1 elementos de I, né, se eu tiver eu vou, primeiro uma notação, eu vou associar um aberto, vou denotar por U, I0 e K. Às vezes eu vou colocar aspas não, parênteses aqui, às vezes não. Vou definir isso simplesmente como sendo a interseção desses abertos.
os abertos correspondentes aos índices que aparecem ali. Tá bom? E a gente vai associar, então, para cada K e para cada cobertura U, um grupo chamado CK, que vai ser o grupo das K-cadeias. Tá bom? E esse grupo é simplesmente o produto de grupos de seções locais, definidas em abertos dessa forma. Abertos que são interseção de K mais um abertos da cobertura. Certo? Então, lembra que aqui eu estou usando o produto para distinguir, não sei se vocês lembram, mas você poderia... Por que você não escreve soma direta? Produto permite uma infinidade de termos não nulos, a soma direta permite apenas um número finito de termos não nulos. Tá bom? Então, esse é o grupo das cocadeias. Tá certo? E esses grupos têm o interesse deles é que eu tenho uma aplicação natural do grupo das K cocadeias nos grupos das K mais uma cocadeias. Essa é a aplicação que eu estou denotando aqui por ΔK. E ela é definida por essa forma. Certo? Então, se eu tenho uma co-cadeia, uma K-cocadeia S, eu vou definir ΔK de S como sendo a K-cocadeia que nos abertos, que são obtidos pela interseção de K mais dois elementos e 0, aí K do meu conjunto de índices, eu faço a soma alternada, tá certo? Da S no aberto I0, omito IJ e K mais 1, restrito a esse aberto de interseção. Tá bom? E uma propriedade-chave dessa aplicação, na verdade é uma coleção, né? Eu estou definindo um ΔK para cada aberto da cobertura, e essa ΔK satisfaz que a composição de duas dela me dá 0. Então, em outras palavras, a imagem de ΔK está contido no núcleo de ΔK mais 1. Então, isso, observe, não é uma sequência exata de grupos, porque eu não tenho a igualdade, mas sim se chama um complexo. Mas, bom, isso é só um nome. O ponto é isso, é que a imagem, essa composição C0 é a mesma coisa que dizer que a imagem de ΔK está contida na imagem de ΔK mais 1. Tá? É um exercício simples fazer isso. Eu acho que nas notas vocês podem ver o caso, eu fiz apenas o caso K igual a 1. Talvez, não sei se vale a pena a gente fazer aqui agora, ou deixar vocês, eu acho melhor vocês fazerem isso por si só, para se convencer que é verdade e se acostumar com esse objeto, o grupo das cocadeias. K-cocadeias. Muito bem. E de posse desses morfismos, a gente define dois subgrupos distinguidos de CK de U. Então, o primeiro vai ser os grupos dos cociclos.
que é simplesmente o kernel de ΔK. Isso aqui são os K cossígulos. E, da mesma maneira, a gente define o BK, ou de forma análoga, BK, contido em CK, ou de F, como sendo a imagem do ΔK-1. Os K cobordos. E do fato de que ΔK-1 composto com ΔK igual a zero, isso implica que a BK de U de F é um subgrupo de ZK de U de F. Perceba que está sempre trabalhando com grupos abelianos. Né? Então, CK de U de F é um grupo abeliano, ZK é um grupo abeliano, BK é um subgrupo abeliano de CK, que também é um subgrupo abeliano de ZK. Bom? Então, talvez valha a pena salientar que a gente está utilizando a seguinte convenção, né, que o C0 U de F, um cobordo em C0 U de F é um elemento trivial, já que não tem o C-1. Né? Talvez a gente possa dizer quem é, que esse cara aqui é o zero, e aí a imagem do bordo para B0 em C0 seria justamente o zero. Certo? Então, a gente tem esses grupos, um contínuo no outro, e eu já adianto que a cohomologia de Čech, com respeito à cobertura, é definida como sendo o quociente desse sujeito. Essa é a definição de cohomologia, desculpa. E a gente quer que esse objeto seja canonicamente associado ao meu espaço topológico, que é o meu feixe. E aqui eu tenho um ingrediente extra, que é a cobertura. Então, para poder entender como isso varia com respeito à cobertura, a gente precisa do conceito de refinamento. Né? Então, como comparar duas coberturas? Então, se eu vou tomar duas coberturas U e V, uma indexada por UI, pertencente a I, e outra igual a VJ com J pertencente a J. Então, eu vou dizer que a cobertura V refina U, então V refina U, se eu tenho uma aplicação P de J, conjunto de índices da cobertura V para I, tal que V de J está contido em U de TJ. Bom? Então, a aplicação, essa aplicação aqui é o chamado refinamento da cobertura. Tá certo? E quando eu tenho um refinamento, um pouco de reflexão permite a gente ver que eu tenho aplicações induzidas. Elas induzem aplicações de CK, U, F, em grupos de cocadeias associados à cobertura U, nos grupos de cocadeias associados à cobertura V. E a aplicação meio que natural. Eu vou dizer que T estrela S em abertos da forma J0, JK, né? Esse J0, JK, eu estou definindo o elemento daqui, né? Em CK de F, vai ser simplesmente S, PJ0, PJK. Tá bom?
E isso é construído de forma natural, e a gente vê que esse refinamento induz aplicações, né, de CK-UF para CK-VF, e da mesma maneira de CK mais um F para CK mais um VF, e essas aplicações vão, de certa forma, comutar com os operadores de bordo, que são esses ΔK. Como eles comutam, isso induz, o TK estrela vai induzir um morfismo, né, entre os grupos de cohomologia. Então, isso já te dá uma relação. E ela satisfaz, esse morfismo satisfaz uma série de propriedades. Então, a primeira é que TK estrela é injetivo. Tá bom? A segunda, se eu tenho dois refinamentos de duas coberturas, né? Se eu tenho dois refinamentos de U em V, não importa quais sejam eles, então eu tenho que as aplicações induzidas são as mesmas. E, finalmente, que se eu tenho três coberturas, então as aplicações induzidas pelos refinamentos comutam. Certo? Então, o único item aqui que é um pouco mais delicado para provar é esse item 2. Eu não provo nas notas, mas eu dou uma referência precisa onde vocês podem encontrar uma prova. E podem também tentar verificar, mas a construção tem um truque para quem já fez algum curso em que envolveu algum grupo de cohomologia. Você tem que construir uma espécie de operador de homotopia, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Então, se vocês quiserem acreditar nisso e saber que isso é verdade, não tem nenhum problema. Mas, de posse desse lema, de posse desse conceito de refinamento, a gente pode definir um grupo de cohomologia, certo? Que ele é definido, então, da seguinte maneira: eu vou simplesmente tomar o limite desses HKU de F como sendo a minha definição, certo? Porque então, como é que é essa definição? É um pouco a ideia do que a gente já viu quando a gente definiu também germes e tudo. Tá certo? Então, deixa eu tentar. Então, o que a gente faz, né, para definir esse limite é a gente considerar a união disjunta, e tomar uma relação de equivalência, onde eu identifico duas seções, dois elementos desse grupo, tá? Dois elementos dessa união disjunta, se eles vão estar definidos com respeito a coberturas diferentes, mas existe um refinamento comum de ambos, onde as imagens coincidem. Certo? Então, exatamente como a gente fez para definir germes, né? A gente passava por um aberto menor, aqui a gente passa por uma cobertura menor, e a gente identifica. Vocês podem ficar um pouco desconfortáveis com quem se preocupa com lógica, pode ficar um pouco desconfortável aqui, porque eu não falei união disjunta sobre o quê. Eu poderia pensar que eu trabalharia com a união de todas as coberturas,
né? Mas aí seria quase como falar da união de todos os conjuntos, o que a gente sabe que leva para a gente em problemas de lógica, mas o ponto é que toda cobertura é refinada por uma cobertura definida por meio de subconjuntos dos abertos de U, de X. Então, eu não preciso falar de todas as coberturas, eu posso simplesmente falar das coberturas indexadas por partes do conjunto dos abertos de X. E aí não tem problema nenhum. E também vocês não precisam se preocupar com isso. E dessa maneira a gente define esse conjunto. Então, esse grupo, né? Então, essa união disjunta vai ser um grupo, porque eu estou identificando via morfismos, etc. Então, como vocês podem ver, é uma definição um pouco envolvida, né? Um pouco desagradável, num certo sentido. Não parece ser muito fácil de trabalhar com esse tipo de objeto. Já, mesmo para uma cobertura fixada, a definição, não vou dizer que é a mais simples do mundo, e não parece ser muito simples, imagina mas ainda depois você ainda tem que tomar esse limite direto, o que torna talvez um objeto um pouco misterioso à primeira vista. Certo? Mas o que a teoria nos fornece são alguns meios de calcular esse grupo. Mas antes disso, deixa eu fazer alguns exemplos. Né? Então, exemplos que para nós são importantes, né? Quando X, além de ser um espaço topológico, é uma superfície de Riemann, eu tenho alguns grupos que são muito importantes para a gente. Né? Então, a gente já viu que apareceu para a gente um grupo abeliano chamado DivX, que a gente definiu, e um outro grupo abeliano também chamado H1. Que H1. Chamado PICX. Né? Lembra que isso aqui é o grupo dos divisores. Soma formal, localmente finita, de ponto de X. E o PICX era classes de isomorfismo de fibrados lineares. E lembra, os elementos de ambos esses conjuntos eram definidos, podem ser definidos. Aqui a gente está dando definição que não tem nenhuma cobertura por trás, mas todos eles têm encarnação, podem ser definidos por meio de cobertura. Né? Então, como é que eu posso definir um divisor? A gente já viu, se eu tenho um divisor, eu posso construir uma cobertura, existe uma cobertura de X, tal que o divisor D, no aberto, o I, ele é uma função FI, é dado por uma função meromorfa FI, e ele é o conjunto de zeros menos os conjuntos de polos, o divisor de polos dessa função. Certo? Então, aqui, FI, uma função meromorfa, que a única condição que eu imponho nela é que ela não é globalmente zero. Não é zero no aberto I. E perceba que essa FI, ela não é única. Quando eu quero descrever meu divisor I no aberto, o I, meu divisor D no aberto I, eu posso colocar FI, mas também posso multiplicar FI ou dividir FI por qualquer função holomorfa que nunca se anula. Então, eu posso, na verdade, ver esse objeto como um elemento do quociente. Tudo isso para dizer que o meu divisor D é representado pela coleção de FIs, onde esses FIs vão ser, portanto,
um elemento de C0, o mx estrela, dividido por O de x estrela. E esses objetos ainda têm o bom gosto de, nas interseções, eles vão coincidir, porque eu quero que o conjunto de zeros e de polos do representante em mx estrela que eu esteja pegando aqui coincidam nas interseções. Portanto, o que a gente vai estar dizendo é que o delta desse Fi é igual a zero. Dessa coleção Fi. Certo? E isso diz que depois, na verdade, um pouco mais de trabalho, mas essencialmente o essencial está aqui, que os divisores D, o div x, é isomorfo ao o grupo de cohomologia H0x mx estrela dividido por O de x estrela. Tá bom? E esse grupo PIC-X admite uma descrição similar. Então, eu também posso ter uma cobertura. Opa, o I. Cobertura de X. E aqui o essencial, o dado essencial associado à classe de isomorfismo de fibrados, não é dado num aberto dessa cobertura, mas para cada interseção de dois abertos, eu vou ter... Opa, vamos botar aí J. Eu vou ter uma aplicação de transição que vai ser uma condição desse tipo. E da mesma maneira, a gente observa que esse elemento GJ define, portanto, essa coleção de GJ, né, que são as funções de transição, elas vão determinar um elemento desse grupo, e que delta1 dele, né, isso aqui vai ser igual a 1 C2, o x estrela. 1 aqui é o elemento neutro do grupo multiplicativo. Aqui eu devia ter posto 1 também. Aqui eu estou considerando o grupo multiplicativo. Tá bom? E o que acontece é que, então, portanto, esse GJ é um cociclo. E se a gente rever o que era a nossa definição de ter dois fibrados isomorfos, né, admitir refinamentos, onde eu consigo escrever GJ como GI ou sobre GJ, né, um fibrado ser trivial, você vê que, na verdade, a gente está identificando esse PIC-X com H1X, onde X estrela. Tem algum trabalho, deixo isso como um exercício também para vocês verificarem. E os isomorfismos de fibrados, definidos em termos de refinamento, de cobertura, etc., etc., me permite fazer essa identificação. Bom, então, aqui a gente está vendo dois grupos muito importantes para a gente, e ainda mais curioso é que eles fazem parte de uma sequência exata de feixes. Né? Se vocês quiserem, eu tenho essa sequência exata natural. Eu tenho mx estrela, O de x estrela, e eu posso passar para o quociente. Tá certo? Deixa eu escrever isso aqui de novo.
Então, essa é uma sequência exata. E na aula passada, a gente construímos um mapa, né, do div_x para o pic_x. A gente denotou um mapa que pegava um fibrado associado. Pegava um divisor associado a um fibrado, e que é, de certa maneira, um mapa. Agora, como a gente viu, esse sujeito aqui é um isomorfo. Ó, estrela. Então, a gente vai ver, não sei se ainda nessa aula, mas certamente na próxima aula, que isso não é coincidência de maneira nenhuma, e que esses grupos de cohomologia, né, o H1 vai essencialmente medir um pouco o quanto eu perco da sobrejetividade dessa sequência, nesse morfismo, quando eu passo para seções globais. Tá? Isso a gente já, só para dizer que não é um acaso eu ter esse morfismo entre esses grupos. Muito bem. Então, agora eu quero dizer como que a gente quer convergir para mostrar como calcular esses grupos em alguns casos. Então, talvez o caso mais simples seja para esses tais de feixes finos. Então, o que é um feixe fino? Então, eu vou fixar um feixe no espaço topológico e uma cobertura que eu vou assumir localmente finita de X. Tá bom? Uma partição da unidade para F, subordinada a essa cobertura, é uma coleção de morfismos, ρI de F para F, morfismos de feixes, indexada para o I, tal que o seguinte, o suporte de ρI, né, então os pontos onde o germe de ρI é diferente de zero, vai estar contido em UI, o fecho desse conjunto. Então, esse aqui é um fechado. Eu tenho um aberto e eu estou pedindo que o suporte de ρI seja um fechado ali dentro. E eu vou pedir ainda, certo? Então, eu vou pedir ainda. Não, perceba também, só para esclarecer, aqui, quando eu peço que esse suporte esteja contido dentro de UI, isso aqui não é um fechado, esse fecho não está sendo tomado em UI, é um fechado em X. Em outras palavras, esse sujeito é disjunto do bordo de UI. Então, a figura realmente é isso, o suporte está dentro de UI, não está encostando no bordo. Tá? E eu vou pedir que valha essa identidade. Que a soma de todos esses ρIs, como o F é um grupo, eu tenho uma soma de morfismo, e eu vou pedir que isso seja a identidade em F. Bom, eu posso fazer essa soma, não tem nenhum problema, porque é uma soma localmente finita. Dado um ponto, vai ter uma vizinhança que apenas um número finito desses caras são diferentes de zero. Então, eu posso fazer isso. E a definição é o seguinte, um feixe sobre um espaço topológico é fino se para toda cobertura localmente finita U de X existe uma partição da unidade, subordinada a U. Tá? Note, certamente vocês, quando fizeram um curso de análise, vocês se confrontaram com um conceito que tinha o mesmo nome. Né? Vocês viram a partição da unidade e, de fato, é o mesmo conceito. Aqui formulado de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais abstrata, mas a partição da unidade que vocês viram é o mesmo tipo de objeto. Vocês viram a partição da unidade como uma função, né, que assumindo valores entre 0 e 1, que vai satisfazer essas condições.
E qual é o morfismo de feixes? Bom, para falar de morfismo de feixes, você tem que ter um feixe por trás. Então, normalmente, você vai estar olhando para feixes de funções sem infinito, ou ainda feixes de seções de um fibrado vetorial sobre uma subvariedade. E o morfismo é definido simplesmente multiplicando as seções pela sua função. Então, é isso. Toda variedade diferenciável é paracompacta, né? E a existência de partições na unidade implica que o feixe de funções sem infinito é um feixe fino. Mas, geralmente, sempre que eu tiver um feixe de módulos sobre essas funções, a gente tem que... ele também vai ser um feixe fino. Não vou entrar nessa definição, não sei se é extremamente importante. O mais importante é vocês terem em mente o seguinte exemplo, né? Que se você pegar um fibrado vetorial e olhar para o feixe de seções diferenciáveis de um fibrado vetorial, esse é um feixe fino. Simplesmente porque existe partição da unidade no sentido da análise real. Essas partições vão definir morfismos de fibrados simplesmente multiplicando seções por aquelas funções que estão lá. E qual é o interesse de feixe fino? Bom, feixe fino é o tipo de feixe que é com homologia trivial. Então, se o feixe é fino, sobre o espaço topológico, então o HK de XF é zero. Tá certo? Vamos tentar dar uma prova. Vamos dizer que a gente não mostrou nada hoje, e também para dar uma diminuída no ritmo. Vamos provar essa proposição. Tá certo? Então, vamos fixar uma cobertura U. Vocês lembram qual é a definição de paracompacto? Paracompacto é que admite uma base numerável, não é isso? Não. Qual é a definição de paracompacto? Paracompacto é que toda cobertura admite uma cobertura localmente finita. Admite um refinamento que é uma cobertura localmente finita. Tá certo? Então, para eu mostrar que HK de XF é igual a zero, eu posso mostrar que isso é zero apenas para as coberturas localmente finitas. Ou para as coberturas localmente finitas suficientemente finas. Então, eu vou tomar uma cobertura localmente finita de X. Tá? E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que se eu tenho um F, um elemento em ZK de UF, lembra que o ZK é o kernel de ΔK, que vai de CK no F em CK mais 1. Eu quero mostrar que se eu tomo um elemento aqui, então existe um T pertencente a CK menos 1, tal que delta K menos 1 de T é igual a S. Então, a prova é usar partições da unidade para construir esse T. Tá? Então, eu vou fixar, então, seja ρI de F para F. Isso aqui é uma coleção, né, de morfismos de feixes que sejam uma partição da unidade. Tá bom? E o que eu vou mostrar, vou construir, então, essa T com auxílio desses ROIs. Tá? Então, para tanto, vamos pegar um J qualquer pertencente ao meu conjunto de índices. E vou pegar essa seção num aberto desse tipo. Lembra que isso aqui é uma coleção, né, porque como é um elemento de CK, esse S é uma coleção
de seções em abertos que são interseção de K mais 1 aberto. Então, vou pegar uma seção num aberto desse tipo, e eu vou observar que, se eu olho para ρJ desse sujeito, então esse S pertence a F, U, 0, J. Opa. Eu vou observar que esse sujeito possui suporte estritamente contido em UJ. Por quê? Porque o suporte de ρJ, né, isso aqui é com fechado, esse cara está contido em UJ. Então, fora de UJ, essa função é zero. E perto do bordo de UJ, essa função é zero também. Então, esse cara está contido em UJ. E, portanto, eu posso, essa função se estende e K mais 1, né? Fazendo como? Eu deixo ela igual ao J, fazendo-a zero em UI 0 e K menos 1 menos o J. Tá? Então, no complemento, eu defino uma seção que em UJ é exatamente isso, e no complemento de UJ dentro desse aberto, ela é zero. Se você quiser, você poderia definir ela até para todo X. Porque o suporte é fechado contido no aberto. Fechado de X contido no aberto. Tá bom? Então, eu posso ver, eu vou interpretar esse sujeito como pertencente a F, U e 0, U e K menos 1. Então, essa é a observação, bom, isso é a primeira observação chave. Né? A rigor, isso não está definido nesse aberto. Perceba que esse aberto é a interseção de K abertos. Essa seção aqui só está definida na interseção de K mais 1 abertos. Eu estou passando ela para um aberto maior. Mas eu estou podendo passar ela para um aberto maior justamente porque ela é zero aqui. Ela é zero no bordo do UJ. Implícito na minha discussão está o axioma da colagem. Né? Para poder fazer isso, eu preciso que sejam feitos para poder usar o axioma da colagem. Tá bom? Muito bem. Uma vez que a gente faz essa observação, a gente essencialmente define, está pronto para definir a minha seção T. Né? É isso que eu quero. Como é que a gente vai definir esse T? A gente vai definir o T da seguinte maneira. Para eu definir o T, que vai ser um elemento de CK menos 1 UF, eu preciso dizer quem ele é em abertos da forma U e 0, U e interseção com U e K menos 1, né? Interseção de K abertos. Eu vou escrever esse sujeito simplesmente como a soma de J pertencente a I, de ρJ, S e 0
e K menos 1, J. E aqui tem um ligeiro abuso de notação. Eu não estou olhando exatamente essa seção, porque isso aqui seria uma seção do aberto, dessa interseção desses K abertos, mas eu estou vendo esse cara aqui como uma seção de F. Zero. Professor, você podia repetir como você usou lá o axioma da colagem para definir o ρJ? Pois, o que a gente fez... Eu não usei para definir o ρJ. Eu falei o seguinte, ρJ é o que é dado da definição de partição da unidade. É essa coleção de morfismos. E a propriedade-chave, uma das propriedades-chaves é que o suporte de ρI está contido no aberto I. E esse sujeito, por definição, é o fecho dos pontos onde o morfismo não é zero. Tá? Então, isso aqui é um fechado, porque é um fecho. Bom? Então, agora o que eu tenho é que essa função, esse sujeito aqui, ele não é... Em princípio, isso aqui eu estou pegando uma seção, né? Esse cara aqui pertence a C, K, U, 0, J. Bom, então é uma seção... Opa, desculpa. F, não tem K. É um F, U0 é um EJ. É uma seção do meu feixe definido nesse aberto, que é a interseção de K mais 1 abertos. Tá bom? E eu estou aplicando o ρJ nessa seção, o que me dá, novamente, uma seção definida em K mais 1 abertos. A priori, esse sujeito está definido nesse aberto. Tá bom? Agora, o que eu estou falando é o seguinte, é que, como o suporte está contido em UI, eu posso, ou no caso aqui, como é ρJ, está contido em UJ, eu posso estender essa seção a esse aberto, que é um aberto maior, interseção apenas de K abertos, dizendo que ela é zero no complemento. Dizer que ela é zero no complemento vai ser a mesma coisa que ela é zero aqui. Tá bom? Então, agora eu tenho uma cobertura desse aberto maior, dada por esse aberto, e dada pelo aberto J. E aqui, quando eu falo, eu estendo essa função fazendo zero, eu estou usando implicitamente que na interseção o zero coincide com essa seção e estou estendendo usando o axioma da colagem. Porque senão, eu tenho uma seção, eu estou querendo definir essa seção num aberto maior do que onde ela está definida na verdade. Ou seja, é um problema de extensão. E o que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou colando essa com o zero no complemento. Tá bom? Aí está usando o axioma da colagem. Muito bem. Então, tudo isso é só para eu poder fazer esse abuso de notação. Então, esse sujeito eu não estou interpretando mais como uma seção em U e 0, U e K menos 1, interseção U, J, mas sim apenas na interseção dos K primeiro aberto. E eu posso porque eu fiz essa extensão, usando o axioma da colagem. Tá bom? E a questão agora é verificar que isso funciona. Esse é T. Então, vamos ver que isso funciona.
Então, vamos escrever ΔT em 0 e K. Então, por definição do operador de bordo, isso é menos 1 AJ de T de I0 IJ chapéu e K restrito a U I0 exceção U e K. Perceba que aqui tem um outro abuso de notação também. Em vez de ficar escrevendo aquela restrição de um aberto ao outro, eu só estou botando, denotando aquela restrição como essa restrição, assim. Tá? Isso é usual. Não precisamos manter a notação carregada. Aquelas aplicações de restrição são para ser pensadas exatamente como uma aplicação de restrição. Bom? Agora, esse sujeito, eu posso utilizar a definição de T para reescrevê-lo assim. Isso aqui então, aqui é o somatório de J igual a 0 até K. E agora eu vou reescrever isso como somatório de J igual a 0 até K, menos 1 a J. Agora, esse TJ eu vou escrever como soma de L pertencente a I, de ρL, S, I0, IJ, IK, L, restrito a U, I0, U, IK. Tudo bem? Mas agora eu troco a ordem da soma. Eu vou passar o somatório para L pertencente a I para fora, junto com o ρL, e aqui o somatório de J igual a 0 até K, de menos 1 a J, de S, I0, IJ, IK, L, restrito ao I0, e IK. Tá bom? Mas perceba, o que está aparecendo aqui tem relação com delta de S. E o que acontece é que eu posso reescrever esse sujeito simplesmente como somatório de L pertencente a I, de ρL. Ô, professor, nessa passagem para essa última linha, o senhor usou que esse cara que o senhor construiu estendendo, nessa interseção, tipo, fazendo até o último, ele é aquele morfismo, né? Ele é conhecido como morfismo, né? Porque, tipo, a princípio, não podia tirar o ρL, né? Mas quando intercepta em todos... Ou não? Por que eu não posso tirar o ρL? ρL é um morfismo, né? Então ele é linear, estou usando a linearidade. Mas quando estende ele, aí ele virou só um elemento, né? Mas quando está na interseção de todos, aí ele volta a ser aquele ρL do morfismo, né? Não, o ρL nunca deixou de ser morfismo, não estou entendendo o que você está falando. Tipo, quando o senhor definiu esse T ali, aquela soma, Uhum. esse ρJ não é mais o ρJ do morfismo, né? Estendeu ele daquela forma, né? Usando os dois abertos, tipo, um centrado, o outro mais fora. Não, perceba, o ρJ ele é definido globalmente, é um morfismo de feixes. Ó. O ρJ é de F para F, ele está definido em tudo. O que eu estendi foi essa composição.
Mas quando usa o axioma da colagem, ele mantém sendo... Tipo, ele deixa de ser o rho J, pelo menos fora da interseção toda, né? Não, Rojota, eu não estou alterando, eu estou alterando isso, eu estou alterando essa seção. Isso aqui é uma seção que, a priori, esse conjunto todo, essa expressão inteira, é uma seção no aberto U e 0 J. Tá bom? E o que eu estou falando é que eu consigo estender ela como 0 para ficar definida num aberto maior. Então, não é o Rojota que eu estou... O Rojota é definido globalmente. Então, isso aqui virou uma seção definida num aberto maior, que é a interseção de só K aberto. Mas quando estende ele como uma seção desse cara, tipo, quando você soma ele, você, tipo, a priori não podia tirar o rho J só na interseção de todos, né? Tipo, tudo bem que ainda é o rho J, mas... Talvez o que esteja confuso, você tem razão que a gente tem que pensar aqui com cuidado, mas vamos tentar entender o que eu estou escrevendo aqui. Então, o que é? Talvez esteja faltando um parênteses. Esse sujeito, como você está observando, né? Esse cara aqui, ele não está definido nesse aberto, estaria definido, não poderia colocar... Por exemplo, se não tivesse se não tivesse restringindo nessa interseção, eu acho que não podia botar a soma para fora. Né? Exatamente, por isso que eu estou restringindo. E é a definição, que a gente está trabalhando na restrição. Vamos ver aqui, vamos devagar. Então, eu quero definir esse sujeito, né? Δt em abertos dessa forma. Eu quero verificar que Δt em abertos dessa forma dá o S, essencialmente. Tá? Então, a primeira expressão é a definição do operador de bordo. E aqui não tem nenhuma magia, nada está acontecendo. Tá bom? Agora, dessa segunda é a definição do T. E, novamente, aqui a gente está usando esse truque. Em princípio, essa coisa só está definida no aberto quando eu omito o IJ, e eu estou tendo que estender ela para... E quando eu omito o IJ, eu estou estendendo ela para esse aberto, né, que seria a interseção de K mais 2 abertos, eu estou estendendo ela para a extensão de K mais 1 aberto. Tá? Então, essa restrição se refere a esse sujeito, né? Só está definido aqui. Tá bom? Aí, agora, como você observou, esse cara, em princípio, mas lembra, o rho está definido em todo e qualquer aberto. Esse cara aqui, que é um cara meio esquisito, que não está definido em todo mundo. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou restringindo só no último instante. Só o resultado final. O que eu estou fazendo é fazendo o ROL dessa soma. Aí você pode reclamar porque esse S está definido, em princípio, aonde? Está definido no aberto, interseção de todo mundo, onde eu estou omitindo o IJ, o UIJ. Mas isso me dá... não, então tem que fazer isso. Isso, eu restringo e depois faço a soma. Tá certo? Então, o IJ, e aí depois que eu aplico o ROL, eu restringo esse aberto o IJK. E depois eu tomo a soma em todos os L's. Acho que não tem problema, não. Então, se você quiser, se você quiser escrever com todos os detalhes, assim, o que está acontecendo? Isso aqui é um morfismo de feixes. Então, o que é um morfismo de feixes?
é uma coleção de morfismos para todos os abertos, entre os grupos todos abertos. E qual é a propriedade? Comuta com a restrição. Tá bom? Mas perceba, o que está escrito aqui dentro, ele é essencialmente o delta. Isso aqui é o delta de S. No aberto, I0, IK, L. Só que não está aparecendo o L. Então ainda teria uma contribuição do S, I0 e K. Então, na verdade, isso seria delta de S mais menos 1 AK desse cara. Que é isso que está aparecendo, e é isso que eu vou escrever aqui. Como delta de S é zero, eu posso escrever isso simplesmente como menos 1 AK de S e 0 e K restrito a U e 0 e K. E como a soma é a identidade, isso é menos 1 AK de S e 0 e K. Então, o delta de T, ou bem é o S, ou é menos 1 AKS, se for menos 1, pareceu menos 1, eu multiplico por menos 1, tomo menos T e funciona. Tá? Mas o Marcelo tem razão, é importante prestar atenção, verificar realmente que tudo faz sentido, né? Não está considerando somas de seções que estão em grupos diferentes. Então, todo cuidado de manter essa restrição está aqui. Eu peço que vocês verifiquem, pensem com calma, mas a demonstração é essencialmente essa. Bom, então, isso está me mostrando que, para um feixe fino, os grupos de cohomologia são diferentes, são iguais a zero. Então, em particular, né, você lembra que um dos nossos exemplos de feixes, aqui são os feixes, é o feixe das J-formas diferenciais em X. Então, a gente está mostrando que sempre que o K for maior que zero, estritamente maior que zero, não tem cohomologia. O grupo de cohomologia é zero. É claro que se para o K é igual a zero, isso não é verdade, né? A gente está falando o H0 do feixe das seções holomórficas, das funções diferenciáveis, são todas funções diferenciáveis em X, todas em formas diferenciáveis em X e por aí vai. Esse é um feixe fino. Há um outro dispositivo que eu não vou discutir muito em detalhe aqui com vocês, é só para saber que, na prática, muitas vezes você pode fazer a conta de uma cohomologia usando uma cobertura fixada. Isso é o conceito de cobertura de Leray. Tá bom? Isso é dado pelo conceito de cobertura de Leray. Então, se eu tenho um espaço topológico e F um feixe, uma cobertura U de X é uma cobertura de Leray, se para qualquer subconjunto finito de aberto, vale que não tem cohomologia de ordem superior. Então, o conceito de cobertura de Leray vai depender, não é uma cobertura de Leray, não vai valer universalmente, ela vai depender do feixe, tá bom? Uma cobertura pode ser Leray para um feixe, não ser Leray para outro feixe. Mas quando eu tenho essa propriedade, você não precisa passar limite. A cohomologia é calculada por abertos dessa cobertura. Então, por exemplo, para os feixes, se eu tenho um feixe localmente constante, então, por exemplo, C,
etc. Então, se eu tomar uma feixe localmente constante, uma variedade diferenciável, então a cobertura de x por bolas, vamos botar uma métrica nesse cara. Então, uma cobertura de x por bolas geodésicas de raio suficientemente pequeno é uma cobertura de Leray. Então, só para falar que, ou seja, o que eu estou pedindo aqui é uma cobertura que, dada qualquer interseção não trivial de abertos dessa cobertura, obtém alguma coisa que é contrátil. Então, para esses feixes localmente constantes, isso vai funcionar. Para feixe de funções holomorfas, isso nem sempre vai funcionar. Então, dependendo da situação, você pode ter um conceito de cobertura de Leray diferente. Tá? Mas eu não quero entrar muito nisso. Simplesmente para saber que, na prática, você pode escolher fixar uma cobertura para fazer a conta. E eu não vou mostrar isso, eu acho que a gente já teve bastante material, mas isso é meio que uma introdução e uma justificativa de todo esse trabalho que a gente teve. É o que a gente vai começar a aula que vem. Na aula que vem, mas deixa eu enunciar. Vamos pegar uma sequência exata curta de feixes de grupos abelianos, F, G e H. Certo? E, então, existe uma sequência exata longa de grupos de cohomologia da seguinte forma. Eu vou ter, aqui vão ser simplesmente a sequência induzida pelos morfismos que estão aqui. Então, esse aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. Esse mapa aqui é o induzido por alfa, esse mapa aqui é o induzido por beta. Eu também vou ter, dá para ver que eu tenho morfismos induzidos aqui, nível de H1. E o que a gente vai mostrar é que existe um operador, uma aplicação, um morfismo de grupos, alfa zero, tal que o núcleo de alfa zero é a imagem de beta. Tá bom? Então, não vai ser sempre sobrejetivo, mas, essencialmente, esse alfa zero vai distinguir tudo. Então, isso é muito geral, vale para qualquer espaço topológico. Tá? Agora, se eu tiver um espaço topológico paracompacto, então a sequência exata longa de cohomologia acima pode ser estendida. E ela é estendida ad infinito. Você pode continuar. E por aí vai. E isso vai permitir a gente fazer talvez uma das principais ferramentas para a gente calcular esses grupos de cohomologia. Bom, então, se a gente vai, por exemplo, dois casos de interesse, por exemplo, eu pegar a sequência que a gente viu no início da aula, e esse resultado, bom, aqui talvez seja bom botar o 1, né? Esse resultado vai nos dar um morfismo, né, daqui. Então, para vocês terem uma ideia do que está por trás da prova desse resultado, vocês podem lembrar que isso é o div(x) para o pic(x). E, de certa maneira, o que a gente vai estar fazendo é uma abstração da construção do morfismo de div(x) para pic(x). Não vai ser muito diferente, vai ser a mesma coisa. Tá? E a gente vai ver também na próxima aula uma outra sequência longa, né, de como usar... A gente vai ver também na próxima aula que a partir de como calcular, como relacionar, então, a relação de cohomologia de de Rham com cohomologia de Čech.
além de, claro, dar uma ideia de como demonstrar esse resultado. A gente não vai demonstrar nessa generalidade, vou demonstrar uma generalidade um pouco menor, mas que engloba todos os casos particulares que a gente vai usar. Se vocês já quiserem ter uma ideia do que vai acontecer, vocês podem encontrar nas notas. Mas é isso. Então, a gente continua na quinta-feira. Mais alguma pergunta? Vou parar a gravação, então.